Este programa é livre para todos os públicos. Horas, 1 minuto. Bom dia a todas e todos, iniciando o Paralelo 30 desta sexta-feira, 19 de julho de 2019. Iniciamos o nosso programa ao vivo pela FURG FM e FURG TV, na manhã desta sexta-feira. Temperatura em Rio Grande, 14,6 e a sensação térmica é 13,9. Umidade relativa do ar, 71%. É a informação da praticagem da Barra do Rio Grande na manhã gelada e de inverno dessa sexta-feira, né? E assim a gente vai se adaptando. Lembrei pela data, tá, que hoje nós temos o lançamento, né? Inicia mais uma temporada, estreia, na verdade, mais uma temporada de La Casa de Papel. Ai, que eu tô assim, ó, apesar de você, amanhã de ser outro dia, entendeu? A gente tá nessa... Agora o Rafinha volta e te dá a voz, Suzy. Tu ainda está sem voz. Mas aqui, ó, algo tem que nos alegrar, né, Suzy? Algo tem que nos alegrar. Agora já estás com voz. Agora. Nem que seja La Casa de Papel. Nem que seja La Casa de Papel. Que rica série, né? Que belíssima série. E a gente chegou a comentar aqui, eu e o Rafa, em seguida que saiu a notícia, a gente comentou, e aí eu ainda trouxe, eu vi o trailer, não sei se chegou a ver o trailer do lançamento, não. Que nessa temporada, o que eles colocam ali como proposta é que existem coisas mais importantes que o dinheiro. Não sei se receberam muitas críticas, não sei, né? A gente vai acompanhar na série. Mas que o que seria mais importante que o dinheiro é a família. E o que seria a família? É a família do grupo todo, né? Aquele grupo todo que participou das temporadas anteriores. Aí tem que fazer uma grande mobilização, uma grande operação para resgatar um deles. Então, eles colocam... O trailer já deu esse spoiler. Mas, Rafa, se o trailer disse isso... Rafa não gosta de spoiler, né? Eu também não. Eu adoro dar spoiler. Não. Spoiler nada mais é do que aquele cara que tá na fila, que tu tá na fila do cinema para entrar na segunda sessão e o cara sai da primeira dizendo quem matou foi o fulano. Eu acho assim, ó, de última. Eu não disse nem quem é que tem que ser resgatado. No trailer diz. Não, tá bem. Vou te dar um desconto porque tu só falou do trailer, tá? E aqui, ó, tem algumas críticas, né? O Rafa também comentou sobre a necessidade ou não de fazer mais uma temporada. E tem alguns sites, aqui tem uma crítica no site do G1, dizendo ainda, né? Precisava de uma continuação? Não. Mas é difícil ignorar a projeção que ela ganhou. A série ganhou, sim, uma grande projeção. E a gente sabe que isso dá vontade, né, em quem está ali envolvido nas produções de fazer uma continuidade, porque se popularizou bastante. Muito né? legal, até porque é uma série que foge um pouco daquele mainstream ali de produções, né, norte-americanas e tal, uma série espanhola, então ela vem com outra pegada, com outros atores que ninguém conhecia, né? Exato. Gente diferente, assim. Então, legal, é uma série legal. Mas que a história se fechava com início, meio e fim numa temporada só, e na primeira se fechava, estava muito bem construída. Com certeza. Torcer para que eles não façam uma segunda temporada um roteiro mal escrito, né? Ou só para ganhar dinheiro, só para lucrar em cima da continuidade da série e fazer com que a história fique ruim, né? Espero que
que nessa Nairobi seja chefe. Né? Ai, também espero. Olha aí. Todo mundo ficou fã da Nairobi, né? Com certeza. E se não me engano é dela a fala, não tenho certeza, mas no trailer, tá? No trailer tem uma fala, não tenho certeza se é dela, se é da Tóquio, onde ela diz: nós estamos aqui para combater o sistema. Aí quero muito ver, entendeu? Quero ver, já vale a pena, só pela frase. Já deu, tá bom já. Tá bom, quase uma história de Robin Hood. Nós estamos aqui também para combater o sistema, não né? é, Suzy? Então, e a gente já... Daria uma série. Se daria uma série. Uma baita série. Se daria uma série. Falando em série, vou só reforçar, Rafa, a informação que eu já dei aqui uma vez e comento com a Suzy agora, que tá para ser lançado o documentário filme intitulado Balbúrdia. Que maravilha. Estão fazendo já o filme, documentário, que tem como cenário, se eu não me engano, são 5 das principais universidades públicas do Brasil, onde eles mostram qual é a balbúrdia que acontece nessas universidades. Muito interessante. E acho que sim, que a vida de professora... podemos pegar a Suzy como personagem para fazer um grande roteiro, um grande documentário. Tá? Dada a dica aí pro pessoal que gosta dessas produções. Eu vou pedir licença rapidamente para a Suzy, só para trazer umas agendinhas aqui. Não licença, porque a gente fala agenda e ela provavelmente está envolvida em todas essas pautas aqui, tá? Aqui, ó, a gente tem uma divulgação, um convite do pessoal do Sesc Rio Grande para o Cine Sesc Cult, que apresenta O que está por vir. Vai acontecer, então, no domingo, dia 28 de julho, às 5 horas da tarde, aqui no Sesc, em Rio Grande, ali na Silva Paz. A gente tem um convite, está demorando um pouquinho para abrir, mas está carregando já. Um convite para o seminário que vai acontecer dia 25 de julho, do CONDIM, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Rio Grande. O tema é Mulheres na Atualidade, Direitos, Conquistas e Desafios contra os Retrocessos. Dia 25 de julho de 2019 acontece o seminário. Lá no Sinterg. Lá no Sinterg, isso mesmo. Desde das 8h30 da manhã, né, que é a abertura. E até, se tu me permite, por favor. Deca, o pessoal está perguntando como é que faz para fazer as inscrições e tudo. Pode ser na hora, no local, tá? Não paga nada, é gratuito. Só esperamos a participação de todas. Ótimo. E tem uma certificação de 8 horas, diz aqui na divulgação. Vai das 8h30 da manhã e às 5 horas da tarde é o encerramento. Então, tem atividade durante todo o dia 25 de julho, ali no auditório do Sinterg, seminário do CONDIM. Andradas 571, e agora com a rua liberada. Agora até uma parte. Tá bem. Esses dias trouxemos o secretário Spotorno aqui para falar das obras. Né? Perguntei se ele estava sendo muito xingado por aí. Ele disse que até que não. Mas demorou bastante ali na Andradas. Demorou bastante na Andradas. Espero que realmente tenha resolvido a situação do alagamento, que não alague mais. Historicamente alagou aquela rua. Né? Ele nos contou que estão descobrindo várias surpresas no momento em que eles abrem ali, que tem cano, tubulação, fio, enfim. Sim, daqui a pouco é um grande quebra-cabeça. Até sarcófago vão achar ali debaixo, né? Olha, de tanto tempo que não abrem aquilo ali, não fazem uma reformulação realmente, né? Tem necessário coisas de décadas ali embaixo, pelo que ele disse. Mas, enfim, que resolva, né? O que a gente espera. Eu tenho um texto um pouquinho grande, Rafa e Suzy. Eu vou trazer, não sei se tu tens notas aí, Rafa. Não, eu só quero fazer um informe rápido, tá? Que a Escola de Enfermagem está selecionando estagiário para a área de informática. Carga horária 20 horas. Para participar, qualquer estudante da universidade deve enviar o currículo dele com a grade de horários para o e-mail eenf@furg.br, tá? Repetindo, eenf@furg.br, até o dia 22 de julho. Depois vai ser divulgado, então, aqui na página da universidade, o local, data e horário para entrevista dos selecionados. E o edital, como sempre, está presente na página da universidade. Então, dá uma olhadinha, procura por ali, pelo edital, para ver se tu é elegível para participar, né? E não perde o prazo, então, até o dia 22 de julho. Muito bem. 11h10, Rafa, eu vou ler esse texto. Por quê? Por que eu trago esse texto para hoje? É da Agência Pública, tá? Quem escreve o texto é Marina Amaral, co-diretora, da Agência Pública. E ela
toca na necessidade de autocrítica da imprensa, por isso que trago aqui, tá? O título do texto é O Coro dos Contentes, e ela diz assim: aproveitando a onda de autocrítica da imprensa provocada pela Vaza Jato, seria bom rever determinadas coberturas, em especial a da reforma da Previdência e a das universidades federais, mais recente. A primeira, que surpreendeu mais pelos bastidores políticos do que pelo resultado, sempre foi apresentada pelos grandes veículos como intrinsecamente positiva e peça fundamental para o país sair do desemprego via crescimento econômico, o que está ainda por ser provado, diz ela. Não vamos esquecer que a terceirização e a reforma trabalhista prometeram cumprir a mesma missão e falharam, eternizando a precarização do emprego, e são exatamente os que estão nessa condição os que mais sofrerão com a reforma da Previdência. Outro consenso na mídia que contamina a informação é em relação à privatização, sempre bem-vinda, seja do que for. A reforma das universidades federais, de autoria de um ministro que já pregou a sua extinção, rendeu manchetes acríticas, a maior parte delas destacando a economia de que isso representaria para o Estado. Os reitores críticos às propostas pouco foram ouvidos e os bons resultados das universidades federais ignorados. Para ficar em um exemplo, diz ela, 3 das 5 melhores universidades brasileiras são federais. Uma das reportagens, por exemplo, destacava que os recursos das federais cresceram 123% em 18 anos. Dado que não faz o menor sentido, diz ela, uma vez que as universidades hoje têm 144% mais alunos do que tinham então, como informa no texto a mesma reportagem. O dado quantitativo também não revela outro fator essencial. A maior parte das universidades federais criadas nesse período foram 18. Tá? A maioria delas foi criada fora das capitais, o que trouxe oportunidade para os que vivem no interior e renovação à cultura acadêmica, que se beneficia com a diversidade de docentes e futuros mestres. 70% dos estudantes das federais são de baixa renda, invertendo a pirâmide que prevalece no ensino superior. Economizar recursos públicos não é sempre positivo, como parece crer a mídia em geral. O importante é como esses recursos são direcionados, a quem eles beneficiam, que desenho de país eles projetam. A desigualdade, mais do que a pobreza, é o maior entrave ao nosso desenvolvimento, concordam os economistas, do FMI ao Banco Mundial. E todos apontam a educação como saída para o desemprego que o governo diz combater. Ainda mais um parágrafo para finalizar. Não há por que saudar logo de cara projetos criados em gabinetes governamentais sem a consulta à comunidade universitária, dos reitores aos estudantes. A experiência com a administração feita por OSCs na área da saúde não recomenda a aventura proposta para a área da educação. Quanto à aplicação de uma lei Rouanet das universidades, o que continuaria representando um gasto público via renúncia fiscal, certamente traria desigualdade entre cursos e localidades beneficiadas. Isso só num primeiro olhar. Há outro motivo para desconfiar da proposta. O ministro Weintraub declarou-se inimigo das federais desde a sua ascensão ao cargo. Para ele, redutos de marxismo cultural e balbúrdia. Se a imprensa quer contribuir com a qualificação do debate democrático, há de ser crítica e investigativa antes de se curvar automaticamente diante de qualquer oferenda ao Deus mercado. Repetindo, então, o nome da autora, Marina Amaral, co-diretora da Agência Pública. E trago esse texto porque ele pontua muito bem o editorial do Paralelo 30, Rafa. Então, nos contempla muito, né? Com certeza. Imagino que a ti também. Né? Exato. Eu assisto, né, vez ou outra, eu assisto aos jornais, né? E das que estão só nas TVs fechadas também. E é incrível, assim, ó. Porque, infelizmente, a maioria da população ainda se pauta, né, pela análise desses veículos de informação. Ainda se pautam por isso. Né? Então, eu estive vendo ontem ainda uma entrevista sobre a recessão,
né? Estava na Globo News. Sobre a recessão que está acontecendo em função do desemprego, dos baixos salários, porque eles largam do tipo assim, há 4 anos, tá? Que as pessoas estão vendo a sua renda cair cada vez mais. Uhum. E não fazem nenhuma menção a um golpe político, ok? Mas há 4 anos. E aí, ao mesmo tempo, eles entrevistam pequenos comerciantes. Nossa. Aí entrevistaram um comerciante, dono de um restaurante. E o comerciante dizendo que estava bastante preocupado, né, que se não mudasse nada, se não voltasse a ter o crescimento econômico, se o custo de vida não baixasse, enfim, se as coisas não melhorassem, ele ia acabar fechando. Tá? Porque estava perdendo clientes, o gasto com gás, com a comida, enfim. Estava muito alto e que as pessoas estavam parando de comer fora, né? Mas que ele acreditava que agora, com a reforma da Previdência, as coisas iam melhorar. Olha o absurdo. Como que podem melhorar com uma reforma da Previdência que vai reduzir valores? Vai reduzir valores. Vai reduzir pensões. Pensões, benefícios. Quantos as pessoas têm ideia de que os pensionistas e os aposentados, enfim, esse dinheiro circula na cidade? Óbvio. Elas têm ideia de que, infelizmente, com a questão do desemprego, são famílias inteiras que vivem desses benefícios? Que o único benefício que tem na casa é da aposentadoria do avô, do pai, da mãe, da pensão da mãe, enfim. E é dessa forma que se sustentam, se alimentam e compram consomem. e consomem. É dessa forma. Não, e que ilusão achar que vai baixar o preço do gás só por causa da reforma da Da Previdência. reforma da Previdência, Né? que não atinge em nada. Cada vez né? mais E esses tempos, também conversando, né, com algumas colegas, e que eu achei um absurdo, pessoalmente, tá? Essa não é a posição do Sinterg, é a minha posição. Né? Pessoalmente, sempre fui contrária, tá? Contrária a que os professores ficassem fora da reforma. Sim. Tá? Sempre. Por quê? Porque, no meu entendimento, todo mundo tem que ficar fora da reforma. Todo mundo tem que. Se ela é tão boa, que deixem ela para aqueles que acreditam que ela é a salvação do país. Do tipo, os políticos que aprovaram essa reforma. Né? Os cargos eletivos que financiam, que são financiados com dinheiro público. Então, eu fiquei mais apavorada ainda, porque eu assisti, infelizmente, mas eu tive que assistir voto a voto. Assisti né? também. Assisti um trecho, tá? foi absurdo. Assisti, fui à madrugada assistindo dos destaques e tudo. E há uma discordância total, assim, um descompasso entre um discurso que antes era dizendo que era a salvação do país, era a reforma da Previdência, então nós tínhamos que aprovar pelo bem do país, pelo bem das nações, pelo bem das famílias do Brasil, enfim, aprovavam, né, votando sim pela reforma da Previdência para salvar o futuro do nosso país, que era a melhor coisa. Depois, quando veio o destaque para que os professores ficassem fora da reforma, que na verdade não ficaram, né? E foi feita uma manobra. Uma manobra. Aí o discurso... Uma manobra para encerrar, acabar com o destaque. Com o destaque. Não, mas a gente ainda tem votos. Nesse momento eu estava assistindo e eu fiquei... por óbvio que a gente não... né? A gente espera que esses pequenos golpes sigam acontecendo, porque, olha, né, a situação em que a gente está... mas foi feita uma manobra para que não seguisse em votação o destaque. O destaque que era do Partido dos Trabalhadores, né? Porque o outro foi.
O outro destaque que falava sobre os professores foi. Sim. E aí, nesse outro destaque que foi aprovado, né, o discurso se conseguiu 400 e tantos votos. E o discurso daqueles que disseram que a reforma da Previdência era a melhor coisa para os brasileiros e brasileiras, era o futuro, estava ali o futuro da nação, diziam que os professores são muito prejudicados, é uma classe que é muito sacrificada, então ela não pode ser penalizada. Opa! Então quer dizer que os outros trabalhadores vão ser penalizados com a reforma da Previdência? Entendeu? Então eram 2 discursos. E é muito ruim para nós, enquanto acreditamos que nós somos representantes, né, aqui da classe trabalhadora, ter algumas categorias que têm regras diferentes, né? Porque ela é ruim para todo mundo. E aí eu conversando com uma colega que dizia, feliz da vida, né, veio falar comigo assim, entusiasmada, porque, ai, Suzy, que legal, tu viu? Ai, pelo menos assim, nós ganhamos, eles baixaram a nossa idade de aposentadoria, então, visto, não vai ser mais aos 57, vai ser aos 52. E eu digo, colega, nós não ganhamos nada, porque hoje é os 50. Hoje, nós podemos nos aposentar, né, com 50 anos de idade e 25 de contribuição, se sala de aula, né, o apoio pedagógico, tá? E nós vamos aos 52 de idade. Então, o que nós ganhamos? Nós ganhamos mais 2 anos. Fora que aquele colega que falta 2 anos ainda da data da aprovação, se faltar ainda 2 anos, ele vai pagar mais um pedágio de 100%, ou seja, ele vai trabalhar mais 4 anos. Então, o que nós ganhamos? Nós não ganhamos nada. E é isso, é uma grande manobra, uma grande farsa para que as pessoas cheguem ao ponto de pensar isso. Ai, que alívio, olha o que nós ganhamos. Exato. Não é? E tudo a ver com a mídia, né, que faz essa cobertura e que vende essas coisas. Da mesma forma como um vendeiro da reforma trabalhista que ia resolver todos os problemas do país e ia gerar emprego. Estamos aguardando os empregos até agora. Queremos saber cadê os empregos. Né? O que ajudou? A reforma trabalhista só ajudou os patrões. Aos grandes empresários, não é nem os pequenos. Aos grandes empresários. E quanto ainda, falando da reforma da Previdência, né, no caso dos servidores públicos municipais, né, estaduais, os estados e os municípios ficaram de fora dela. Sim. Ainda. Por enquanto, tá? sim. Por enquanto. Então, assim, a PEC, ela foi aprovada em primeiro turno no Congresso, tá? Retorna lá em 6 de agosto, retorna para aprovação em segundo turno. Talvez não entre aí estados e municípios, porque senão eles não conseguem aprovar, porque tem muita pressão, né, junto aos deputados ali. Mas, provavelmente, depois ele vai para o Senado. Já ouvimos falar de uma PEC paralela, aonde entra, então, estados e municípios, lá via Senado, tá? Então, pode aparecer ainda alguma coisa e nós ficarmos... E ainda pode mais, ainda dizendo que estados e municípios têm 3 meses, 6 meses para se adaptar ao regime geral. Tá? Então, todos aqueles que são de regime próprio, no caso aqui do município Previrg ou no do estado IP, né, podem mais adiante ali ter que se adaptar, vão ter que se adaptar ao regime geral. Ou seja, ninguém está de fora, a não ser os militares, né, e os políticos. Ninguém está de fora. Ninguém está de fora. Portanto, Deca, nós não medimos esforços lá quando veio a reforma do Temer, que essa é pior ainda,
essa é pior ainda do que a reforma do Temer, nós conseguimos barrar na rua, com muita greve, nós conseguimos barrar a reforma do Temer. Não estamos vencidos ainda. Por isso, nós continuamos mobilizados. O pessoal agora está em recesso, quem é do município está em recesso, né? O Estado ainda está trabalhando, porque, por incrível que pareça, esse ano, Estado e município, o recesso não foi ao mesmo tempo. Então, aquele colega que trabalha no Estado e trabalha no município, como é o meu caso, não vai ter recesso. Tá? Mas, enfim, o recesso necessário para o bom andamento da educação, tanto para os alunos, tá? Tanto para os professores que precisam dessa parada, né? Precisam se restabelecer física e psicologicamente para continuar mais até o final do ano. Enfim, durante esse recesso, então, e também é o recesso no Congresso, né? Sim. Nós estamos chamando e mobilizando a nossa categoria, porque no dia 13 de agosto, tá? Dia 13 de agosto, vamos parar tudo de novo e vamos para a rua. Tá? Nós não vamos perdoar nenhum deputado, nenhuma deputada que votar a favor, tá? Em segundo turno agora, nessa reforma. Vai sair caro para nós, mas vai sair muito mais caro para eles, porque nós vamos estampar a carinha deles e vamos lembrar a todo instante, em qualquer município desse país, tá? Quem votou contra os trabalhadores e trabalhadoras. É isso mesmo. Suzy, que a gente já... A Suzy vem e a gente já começa o papo desde o início. Bom dia, né? Bom dia, Suzy. São 11h27, tá? E a Suzy está aqui hoje com a gente. Já faz um tempinho que ela não vinha aqui. Conseguimos fechar junto com a agenda dela das escolas, Sinterg, para a gente conversar um pouco gripe. Mais. E de gripe também, para a gente conversar um pouco mais. Mas acho que posso deixar a provocação para o segundo bloco, tá? Deixo dita agora e a gente retoma ela no segundo bloco. Eu disse para ela, acho que a gente pode começar perguntando para a Suzy, não começamos, mas vamos seguir assim. Vou perguntar para a Suzy como é estar, né, como professora, e não só um relato pessoal, porque ela já esteve e está novamente na coordenação do Sinterg, Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui em Rio Grande, tem uma vivência também no CEPER Sindicato, ou seja, a Suzy pode nos responder com propriedade qual é a realidade, né, atual dos professores e professoras nessa conjuntura. Então, posso te deixar essa pergunta, essa provocação para o segundo bloco, que aí a gente vai para o intervalinho e volta com calma para conversar, ouvir da Suzy e saber um pouco mais de qual é a realidade nessa conjuntura de professores e professoras e da nossa educação como um todo, né? 11h29, Rafinha e Pedro, né? Chamem o intervalo para nós, por favor. You